neste momento em que estamos realizando a última reunião do Centro Espírita Serapião Ribeiro de Anicuns. Queremos aproveitar a oportunidade para agradecer você, que esteve sempre ligado conosco no Movimento Espírita de Anicuns, tanto como trabalhador, como aquele parceiro que esteve sempre presente nas atividades, no trabalho direto da Casa Espírita, como aquele companheiro que esteve ali firme também, como convidado, participando dos nossos estudos, das nossas reflexões, do nosso processo de aprendizado. Então queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos juntos e fazermos esse trabalho sempre contando com a sua participação. E que agora, neste ano de 2020, foi um ano um pouco diferente. As nossas atividades tiveram que mudar de configuração. Deixamos de realizar as nossas reuniões de forma presencial para estarmos aqui. Eu da minha humilde sala, você da sua sala ou do seu quarto, aí na sua casa, participando conosco. E nesta interação, que foi muito difícil no início, porque foi um novo aprendizado, foi uma nova busca de adaptação para acertarmos com a nossa realidade que estamos vivendo no momento. Então nós tivemos a oportunidade de nos interagirmos mais com os irmãos da nossa cidade, como também irmãos de outras cidades. Nós queremos te agradecer do fundo do coração. Te agradecemos desejando muita paz para você, muita luz, que este próximo ano seja um ano de mais realizações. Estamos mais enriquecidos de experiências, estamos em condições de realizarmos um trabalho cada vez mais bem estruturado. Então a você nós te agradecemos pela sua participação, pelo seu convívio conosco no Movimento Espírita, e que Deus te abençoe agora e sempre. E vamos agora curtir a palestra das nossas coleguinhas. Em nome de Jesus, muita paz para todos. Dos espíritos superiores que estão presentes em nossa reunião. Também queremos agradecer todos os companheiros que vieram assistir esta reunião para que possamos aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Pai. E também, Pai, te pedir a sua proteção para cada um de nós que se encontra aqui, para os nossos familiares, para as pessoas que estão enfermos em qualquer parte do universo. E que assim seja. Boa noite. Tá me escutando? Bom, para quem não conhece, eu sou a Fernanda e a Beatriz. Fala oi, Beatriz. Olá, boa noite. Bom, Boa noite. Ai, gente, que saudade. Então tá, agora eu vou ser profissional. Nós somos da MEANSA, Mocidade Espírita de Anicuns. A gente fica lá atormentando o seu Zé e agora nós estamos aqui para fazer o último estudo desse ano, de segunda-feira. E eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar o nosso estudo. Então, a gente trouxe esse tema porque toda época de final de ano, normalmente tem essas reflexões sobre o que passou no ano, sobre como que a gente agiu, sobre os pontos altos e baixos. E eu acho que principalmente nesse ano, a gente está louco para que comece um novo, para uma nova oportunidade, uma nova chance da gente fazer diferente. E um ano diferente, né, realmente, que não tenha tantos pontos altos e baixos assim. E para isso, a gente tem que perceber que a mudança que a gente quer para o nosso ano tem que partir de nós mesmos, tem que partir do nosso interior. Por isso que nós trouxemos esse tema de renovação espiritual como uma base para as transformações que a gente quer para o futuro. Antes da gente iniciar, eu queria reforçar, relembrar
que, segundo o Espiritismo, nós temos 3 revelações. A primeira aconteceu com Moisés, ali com os 10 mandamentos, numa época bem brutal, né? E depois veio Jesus Cristo, trazendo a lei de Deus, a lei do amor. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Jesus veio para simplificar a lei mosaica. Depois a gente tem o Espiritismo, que foi a terceira revelação. Com ela, era uma nova ciência. Uma ciência que veio trazer para a gente que a vida não acaba com a morte. Em que existe um mundo espiritual, que esse mundo material que a gente vive é só uma passagem, é uma escola, onde a gente vai passar por provas, onde a gente vai passar por dificuldades, mas que a gente vai vencer na vida, né? Então, depois disso, essa questão sobre Jesus, a segunda revelação, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nós temos esse texto de Lázaro, em que ele fala que Jesus veio ensinar a obediência, a resignação, sendo a obediência um consentimento da razão e a resignação o consentimento do coração. Então, Jesus, como fala Lázaro, ele foi a encarnação dessas virtudes e de tantas outras, né? As virtudes como o amor. Tem até aquele trecho que fala que o amor andou entre nós. Então, Jesus veio, nos ensinou a lei do amor de Deus. E ele veio num momento em que a gente ainda estava muito na brutalidade. Nós ainda não estávamos muito evoluídos. A gente ainda não está, né? Mas está melhorzinho um pouquinho. Então, naquela época, ainda era um ambiente muito difícil para Jesus vir encarnar e passar essa lei do amor para nós. Então, imagina, tanto que tem que ser Jesus na causa mesmo, né? Porque é uma missão que a gente fica de cara, a gente ainda nem compreende direito. Então, Lázaro, ele vem falar isso pra gente, que Jesus foi essa encarnação dessas virtudes. E ele ainda completa que que nós temos, a nossa geração tem uma atividade intelectual superior às gerações anteriores. Então, nós temos essa capacidade intelectual melhor. Mas, em contrapartida, nós temos um vício que é a indiferença moral. É aquela questão de cada um com seus problemas, né? Cada um com as suas dificuldades. Então, um exemplo disso, eu estava até falando com a Bia, a gente refletindo, é a questão diante da pandemia, a questão da vacina. A nossa atividade intelectual está bem superior, a ciência está bem desenvolvida, tanto é que a gente conseguiu aí uma vacina, várias vacinas, em menos de um ano. Então, isso prova o quanto que está evoluído. Porém, a gente fazer as famosas resenhas com os amigos, depois ir na casa dos nossos avós, que são do grupo de risco, e não estar preocupado com essa questão de contaminá-los, isso mostra uma indiferença moral, isso mostra uma falta de empatia. Então, isso exemplifica bem. Depois, nós temos essa mensagem no mesmo capítulo do Evangelho, em que esse moço, que é um nome que eu não consigo falar, então já peço desculpa, mas que ele nos fala que o homem, ele só permanece vicioso, que ele consegue sair desse ciclo vicioso, que ele pode mudar. Não é porque ele cometeu um erro ou que ele está agindo de uma forma que não vai de acordo com a consciência dele, que ele não pode mudar, que ele não pode parar, refletir e mudar a sua trajetória daqui para frente. Porque se dessa forma ele fizesse, não teria a lei do progresso, não teria a lei da evolução. A gente não evoluiria. Então, tem até aquela frase do Chico Xavier, de que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, isso é uma dádiva que Deus nos deu. A gente, às vezes, cometeu um erro, está com a consciência pesada, agora já refletiu, mas eu posso conseguir recomeçar, seguir de acordo com a minha consciência, seguir os princípios de Jesus que ele nos ensinou e que a gente aprende aqui no centro cada segunda-feira. Então, a gente pode sim mudar, e isso, graças a Deus. Já no Livro dos Espíritos, nós temos essas questões, a 114 e a 115, em que Kardec pergunta se os espíritos são bons ou maus por natureza e como que eles se melhoram. E depois, se algum espírito pode ter sido criado bom ou outros ruins ali pela sorte.
E os espíritos respondem que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, e que cada um tem uma determinada missão, mas que de acordo com a sua trajetória, do jeito que eles forem trilhando as suas encarnações, ele vai passando por provas, ele vai adquirindo conhecimento e, de acordo com isso, ele vai se melhorando, podendo passar de uma ordem inferior para uma outra mais elevada. Ou seja, ele vai evoluindo. Ele deixa de ser simples e ignorante e ele vai adquirindo ali até chegar na prometida felicidade. Como a gente sabe, né, que a felicidade não é deste mundo, então a gente pode sim chegar na felicidade. Depois, na questão 909, nós temos que Kardec perguntou: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos responderam que sim, que basta fazer um esforço muito insignificante. O que lhe falta é a força de vontade, porque a gente quase quer tudo de mão beijada. Então, às vezes, a gente nem se esforça para o nosso próprio melhoramento. A gente, às vezes, deixa as más inclinações ali e vai seguindo porque é o mais fácil. Então, acaba que falta a força de vontade. Os espíritos deixam isso bem claro para nós. Na questão 919, Kardec pergunta qual o meio mais prático ou um meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E os espíritos respondem com uma frase de Sócrates, que é um filósofo da antiguidade, em que ele fala: conhece-te a ti mesmo, ou seja, o autoconhecimento, que é um tópico muito necessário, mas que mesmo assim ele é pouco executado. Muitas vezes nós sabemos o que o fulano e o ciclano têm que fazer para mudar aquela situação na vida dele. Como que ele pode agir em determinados momentos. Mas a gente não sabe sobre nós mesmos, sobre como que a gente está levando a nossa vida. Aonde que eu estou, para onde que eu quero ir. Então falta essa reflexão, esse autoconhecimento. Quanto tempo que a gente não perde em coisas banais e que a gente poderia estar se reconhecendo, poderia estar vendo o que está acontecendo na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. Então, esse trecho aqui, essa frase parece simples, mas é um pouquinho complicada para a gente ainda, meros mortais. Agora, temos essa imagem que vai falar sobre a reforma íntima, que seguindo o preceito de Sócrates, né, conhece-te a ti mesmo, nós conseguimos entrar nesse tópico muito importante que o Espiritismo nos ensina, que é a reforma íntima. Nessa imagem que a gente trouxe, nós temos o ciclo da borboleta. Ela entra como uma lagarta, ela forma o seu casulo e ali dentro ela fica até se transformando. Até que quando ela está pronta, ela consegue romper esse casulo e libera as suas asas. Então, de forma análoga, nós podemos... Só um minuto. Perdão, gente, eu compliquei aqui. Então, de forma análoga, nós podemos falar sobre a nossa reforma íntima, que também é um processo de transformação. Assim como a borboleta ela se transforma ali, nós também temos um processo de transformação, de autoconhecimento, em que nós vamos mudando o nosso interior, até que a gente libera as nossas asas espirituais, digamos assim. Tô brincando, gente. Mas então, essa reforma ela é um processo contínuo de conhecimento da nossa intimidade espiritual e que vai modelando todos os sentidos da nossa existência. Então, começa na gente, mas acaba que a forma como a gente vê o mundo vai se transformando. O jeito como eu vou lidar com a minha família, o jeito como que eu vou lidar com amigos, com pessoas da sociedade, na escola, no centro. Então, tudo isso vai mudando. Tem um trecho que traz sobre a reforma íntima que fala assim, ó, que transforma o homem velho, cheio de tendências e erros seculares, em um homem novo que vai atuar nos ensinos de Jesus, tanto dentro quanto fora de si mesmo. Então, resume bem esse princípio. A reforma íntima ela é feita para a gente se libertar das imperfeições e nos levar ao aprimoramento do nosso próprio espírito. A gente pode refletir assim, que em uma humanidade que está ainda tão distante das vivências evangélicas, de tudo que Cristo nos ensinou, mesmo tantos anos depois dele ter vindo, dele ter encarnado, é essencial que essas reflexões elas sejam feitas para que a gente consiga, né, pôr mais um grãozinho
um grãozinho de areia na nossa jornada na humanidade, para que a gente possa algum dia chegar na felicidade prometida. Sobre esse tópico ainda, Santo Agostinho, ele nos traz uma baita reflexão que para nós, e a Bia vai continuar daí, que ela vai falar sobre Santo Agostinho. Dando continuidade ao que a Fernandinha falou, como complemento da questão 919 do Livro dos Espíritos, teremos a questão letra A. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, né? Conhece a ti mesmo. Porém, existe uma dificuldade, está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Então, qual é o meio de consegui-lo? Então, Santo Agostinho vem nos esclarecer para a gente fazer o que ele fazia quando vivia na Terra. Então, ao fim do dia, ele interrogava a consciência dele e ele analisava o que ele havia feito, né? Ele perguntava a si mesmo se ele não faltar algum dever, se ninguém tiver motivo para se queixar dele. Então, foi dessa forma que ele chegou a se conhecer e ver o que nele precisava de reforma. Então, isso meio que resume o que é a reforma íntima. É ao final do seu dia, né, quando da sua noite, você interrogar a sua consciência sobre os seus atos, né? O que você fez de bom, o que você acha que não deveria ter feito, por que você agiu daquela maneira, naquela situação. Então, prosseguindo. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia, inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, Santo Agostinho ele prossegue dizendo para a gente fazer perguntas, né, nos interrogarmos sobre o que você tem feito, com que objetivo você procedeu daquela maneira, em tal circunstância, sobre se você fez alguma coisa que feita por outrem você censuraria. Isso vai de encontro a um trecho da Bíblia, está lá em Mateus, capítulo 7, que fala para a gente não julgar, para que a gente não seja julgado, porque da mesma forma, né, com que a gente julga, nós seremos julgados também. Então, se eu vou censurar algum ato de outra pessoa, não vai ser certo eu fazer isso. Então, se você fez alguma ação que você não ousaria confessar, isso também não seria certo. E ele ainda diz, perguntai ainda mais, se aprovesse, né, se acontecesse Deus te chamar nesse momento. Você teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então, examina o que você pode ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e finalmente contra você mesmo. E essas respostas, ou elas te darão um descanso para sua consciência, ou elas vão te indicar algum mal que você precisa curar, né? Algo que precisa ser transformado dentro de você. E o conhecimento de si mesmo, então, é a chave do progresso individual. A chave para a gente se melhorar, porque nós sabemos que nós evoluímos em níveis diferentes, né? Somos espíritos diferentes, então nossa evolução, ela é diferente. E para alcançar a felicidade prometida, igual a Fernandinha falou, isso só vai acontecer através do conhecimento de si mesmo. Então, quando você estiver indeciso sobre o valor de uma das suas ações, basta você inquirir como você a qualificaria, né? Se perguntar como você julgaria isso se fosse praticada por outra pessoa. Se você censuraria isso noutrem, você não poderia ter por legítima quando fosse você o autor. Porque é errado quando o outro faz, mas é certo quando você faz. Porém, não é assim, né? Porque Deus ele não vai usar de duas medidas na aplicação de sua justiça. Então, quando você for fazer algo, né, as suas ações, procure saber também o que pensam os seus semelhantes sobre isso e não despreze a opinião dos seus inimigos, porquanto nenhum interesse eles têm em mascarar a verdade. E Deus, muitas vezes, ele coloca ao nosso lado como um espelho, nossos inimigos, a fim de que nós sejamos advertidos com mais franqueza do que um amigo seria capaz de fazer. Então, pergunte frequentemente à sua consciência aquele que sentiu o desejo sério de se melhorar, né, a fim de extirpar, né, acabar com suas más tendências. E vem uma ilustração como um jardineiro arranca as ervas daninhas de um jardim. Então, para a gente fazer o balanço do seu dia moral, como o comerciante faz de suas perdas e seus lucros. E ele nos assegura que a primeira operação
ela vai ser mais proveitosa com a segunda. Se a gente puder dizer que o nosso dia, que foi bom dia, e a gente vai poder dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. E vocês me perdoem se eu tiver entendido de forma errada, mas a interpretação que eu levei dessa última frase foi que você vai poder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar na outra vida, é no sentido de que se você for uma boa pessoa, domou suas más inclinações, procurou se transformar, ser alguém melhor para ajudar o próximo, você vai poder dormir em paz, né? E despertar na outra vida, digamos assim. E para terminar, o trecho com as palavras de Santo Agostinho, ele vem nos dizer: formular de vós para convosco. Eu acredito muito que isso é muito certo, porque o Livro dos Espíritos vem nos esclarecer que a lei de Deus está na nossa consciência. Então, nós sabemos o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que deve e o que não deve fazer. Então, ele vem falar para nós. Fazemos questões nítidas e precisas, para a gente não também multiplicar essas questões. Porque é justo que nós gastemos alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Porque a sociedade, ela trabalha, né, as pessoas trabalham com o fito, né, com o objetivo de juntar bens que vos garantam repouso na velhice. E esse repouso não é o objeto de todos os seus desejos, ou seja, é o fim que faz você suportar fadigas, privações temporárias. Esse descanso de alguns dias, né, tendo em comparação o tempo que você trabalhou, ele pode ser dito como só de alguns dias, ele é sempre acompanhado pelas enfermidades do corpo. Então, o que é esse descanso em comparação com o descanso que espera o homem de bem? Aquele que vai conquistar uma felicidade eterna, né? Nós ainda estamos um pouquinho longe, né, de termos a conduta do homem de bem, mas, né, estamos tentando. E não vai valer justamente essa dedicação, esse descanso, né, descanso futuro, apenas de alguns esforços, porque muitos dizem ser positivo presente em um certo futuro. Porém, é exatamente essa a ideia que o Espiritismo estava encarregado de eliminar do nosso íntimo, visto que eles desejam que nós compreendamos o futuro, de modo que não reste nenhuma dúvida na nossa alma, porque justamente por isso aconteceram primeiro os fenômenos que foram capazes de ferir os nossos sentidos, né? Chamar a nossa atenção. Por exemplo, os fenômenos das mesas girantes, antes da codificação do próprio Espiritismo, né? Justamente para mostrar o que acontecia, tanto o nosso codificador, que na época era um cientista, né? Um professor, ele duvidou daquilo, mas enfim. E depois dos fenômenos que tocaram os nossos sentidos, vieram as instruções, que cabe a cada um de vós, né, que se acha encarregado de espalhar. Então, é com esse objetivo que foi ditado o Livro dos Espíritos. Então, é justamente para gerar essa reflexão em cada um de nós, né? O que é a reforma íntima? E, para terminar, essa parte da questão 919, que está na parte da perfeição moral no Livro dos Espíritos, tem um comentário que diz assim: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel de nossos atos. Então, isso vem nos falar justamente que nós erramos e não percebemos. Então, se a gente seguir o conselho de Santo Agostinho, se a gente interrogar com mais frequência a nossa consciência, nós iremos perceber quantas vezes nós erramos sem ao menos suspeitar disso. Unicamente isso acontece porque nós não olhamos a natureza e o móvel dos nossos atos. Que quer dizer, você não olha o porquê você fez aquela ação, nem com qual objetivo você fez ela. E a forma interrogativa tem uma coisa mais precisa do que as máximas, que muitas vezes nós deixamos de aplicar a nós mesmos. Que, por exemplo, nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós temos conhecimento, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, sabemos das máximas, mas deixamos de aplicar a nós mesmos. Só que a forma interrogativa, ela exige respostas categóricas. Então, ela vai exigir de nós um sim ou um não, que vai abrir alternativa justamente para outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que se derem essas respostas, nós poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe dentro de nós. E sobre isso eu queria ler o item
429 do livro Fundamentos da Reforma Íntima, de Abel Glasser, pelo Espírito Carvalho Schutel. Vamos para ver, gente. Que diz assim: o ser humano sabe a diferença entre o certo e o errado. Tem condição de distinguir o bem do mal. Por que escolhe o errado e pratica o mal? Porque prefere ceder às suas tendências inferiores, privilegiando os prazeres da matéria em detrimento dos espirituais. Então, que com a reforma íntima, possamos assumir um compromisso com a nossa consciência e com a nossa evolução, com o nosso melhoramento, justamente para que nós não nos deixemos levar pelas tendências inferiores, que possamos privilegiar os prazeres espirituais, a vida espiritual, a verdadeira vida. E nesse novo ano, com essas nossas novas oportunidades, nós temos um tempo de recomeço. Então, esse é o objetivo da nossa palestra. Eu e a Fernandinha pensamos justamente nisso, de aproveitar esse final de ano e tentar gerar uma reflexão em cada um de vocês que está assistindo, para que vocês possam tirar um tempinho do seu dia, desses últimos dias de 2020, para refletir que tipo de pessoa você foi em 2020, quais foram as suas ações boas, quais foram aquelas que você quer continuar tendo, que você acha que, nossa, isso está de acordo com o que eu estudo sobre Jesus, está de acordo com a minha religião, então eu posso continuar fazendo. Olha, isso que eu fiz aquele dia não foi muito legal, então não é uma boa conduta, eu tenho que deixar de fazer isso. Então, perguntar à sua própria consciência, sem querer julgar a ninguém pelos atos, julga a si mesmo. Vamos ser indulgentes, né? A indulgência, ela está no capítulo 10 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e nos fala justamente disso, que a gente não veja os defeitos de outrem, mas que a gente seja severo connosco mesmo. Então, que a gente possa parar e analisar o nosso comportamento. Quem eu fui em 2020, quem eu quero ser em 2021, quais são as minhas metas para 2021, que tipo de pessoa eu quero ser, e que as nossas primeiras metas sejam sempre o nosso compromisso para com Deus, para com Jesus. E aproveitando, eu queria ler para vocês uma mensagem do livro O Amigo Jesus, de José Carlos de Luca, que diz assim: meus amigos, estou profundamente unido a vocês, e meu Pai me envia para lhes dar a boa notícia de que Ele também os ama, de forma muito especial. É o momento de renovarmos a nossa aliança com Deus. Não mais uma aliança fundada no temor e no medo, no castigo e na vingança, mas uma aliança que tem no amor o seu elo indestrutível. Doravante, não falemos mais em castigos para quem erra, mas sim em oportunidade de reabilitação para o equivocado. Abandonemos o propósito de nos vingarmos dos outros pelos erros que cometeram contra nossos interesses, e troquemos o revide pelo perdão das ofensas. O mesmo perdão que Deus nos concede diariamente, quando somos nós os que agridem e ferem. Não mais a lei do olho por olho, porque assim vocês ficarão todos cegos, mas a lei do auxílio a quem caiu, a face da bondade a quem mostra a face da violência. Aos que estão enfermos, proponho que lavem as feridas uns dos outros, assim terão suas dores diminuídas. Aos que se sentem solitários, convido que se tornem amigos daqueles que também perambulam pela vida, deserdados de qualquer companhia. Aos que se encontram com o coração tomado pelo ódio, encareço que se aproximem urgentemente de todos aqueles outros irmãos em crises de loucura e insanidade, consumidos que foram pelas labaredas da revolta, e procurem acalmá-los com os remédios da paciência e da aceitação. E com isso estarão asserenando os seus próprios corações. Então, vocês ouviram o que foi dito no passado, olho por olho, mas hoje eu trago a vocês o mandamento de coração a coração. Essa é a lei que rege os nossos caminhos, através da qual o amor e a felicidade se manifestarão em nossos passos. Esqueçam, assim, os males que os preocupam, creiam firmemente na vitória do bem, pois somente o bem é a vontade de Deus. Tolerem os que ainda não os compreendem, eles veem a vida com olhos diferentes dos seus.
Encham-se de simpatia e entendimento para com todos à sua volta, pois eles são a chave da felicidade em sua vida. Então, justamente nesse momento de reflexão, né, de renovação, de ano novo, eu queria lembrar vocês uma frase de Emmanuel. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os novos anos se abrirão iluminados para nós. Sabemos que o Natal já passou, mas eu acredito que essa frase faz muito sentido exatamente nesse momento. Porque se Jesus não nascer e crescer em nossa alma, em nosso coração, se não deixarmos os seus ensinamentos adentrarem o nosso ser e procurarmos sermos pessoas diferentes, em vão teremos novos anos iluminados, em vão teremos nossas novas oportunidades, sendo que nós não damos prioridade para quem deveria, né, ser algo de mais importante na nossa vida, que é Jesus, que é Deus, nosso Pai. Então, agora para começar o encerramento da minha parte da nossa palestra, eu vou ler mais um trechinho e agradeço pela paciência de vocês. É muito bonito. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, que nós preparamos isso com muito carinho. É do mesmo livro, O Amigo Jesus. Olhei para o fundo de sua alma, penetrei-lhe os porões mais secretos para descobrir o que o paralisava. Eu percebi que era um forte sentimento de culpa, a culpa de não viver a vida que Deus lhe havia confiado. O Pai nos ofereceu o dom da vida, e com ele, o dom de lutar e de vencer as adversidades, o dom de ser feliz. Mas, quando o homem se acovarda, quando ele se deixa dominar pelo medo, pela preguiça ou pela revolta de ter de conquistar o seu lugar ao sol, ele cai na cova do negativismo e da revolta. E tudo em sua vida começa a paralisar, inclusive o próprio corpo. E daí vem a sensação de culpa de não estar vivendo a vida que Deus lhe confiou. Esse é um grave problema que aflige a maioria dos meus amigos. A consciência da culpa de não estarem vivendo a vida que lhes foi confiada. O único remédio capaz de curar a culpa é o perdão. O paralítico estava se sentindo distante de Deus e eu precisava acabar com essa distância. Minha tarefa naquele momento era reatar o relacionamento desse amigo com o Pai. Por isso disse a ele: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. E com essas palavras, eu queria dizer: meu amigo, você é aceito por Deus. Recomece sua vida, abandone a culpa, largue fora o medo de viver, de enfrentar os seus desafios. Erga-se, mesmo sentindo suas pernas fracas, porque somente andando é que elas se tornarão fortes. E no mesmo instante, o paralítico levantou-se, pegou a sua cama e foi para sua casa. Todos ficaram muito admirados, e quem sabe você que está lendo estas palavras também tenha ficado. Como é gratificante devolver o dom da vida a quem está paralisado. Tenho certeza de que você também deve se sentir culpado em algum campo da sua vida. Admita sua fraqueza. Deus o compreende, mas Ele quer tornar fortes aqueles que se sentem fracos. Deixe-me fazer por você o que fiz pelo paralítico. Deus o perdoa, meu amigo, de toda a sua culpa, que carrega por não estar vivendo tudo aquilo que o Pai confiou a você. Sinta-se perdoado por não se sentir um bom pai, uma boa mãe, um filho exemplar, um cônjuge amoroso, um cidadão de bem, um amigo leal, um bom patrão ou empregado, um cristão verdadeiro. Deus o perdoa de todas as culpas que aqui nem preciso mencionar, mas que você bem sente em seu coração. Tudo está perdoado, meu amigo. Sua vida foi passada a limpo e você já está de pé. Siga em frente, agora é vida nova. Então, com essas palavras, eu quero dizer a vocês que tentem fazer essa reflexão, fazer a reforma íntima, estabelecer esse compromisso com si mesmo, mas não se culpe, porque Deus, Ele perdoa os nossos erros, Ele nos dá consolo e, acima de tudo, Ele nos dá uma nova oportunidade a cada dia. E, para terminar, eu queria dizer que essas são as nossas referências. Nós usamos o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Não estão todas as questões aqui, mas ao longo do slide foi visível e eu também usei o livro Amigo Jesus e Fundamentos da Reforma Íntima. E eu queria agradecer de coração a todos vocês, primeiramente a Deus pela oportunidade
Depois ao seu José por ter cedido o espaço, né? Nos dado a oportunidade também de falarmos para vocês. Quero agradecer a Fernandinha, que sempre concorda com todas as minhas ideias e sempre me apoia. Sou muito grata a ela por fazer parte da Means e sempre me ajudar. E agradecer a todos vocês que estão escutando. Nos alegra bastante ver que as pessoas, né, tiraram um tempinho para nos ver falar. Agradeço pela atenção. Muito obrigada a todos vocês. Eu queria agradecer as meninas, que a gente fica olhando esse jovem e pensa assim, jovem não sabe muita coisa. Mas é incrível que o jovem tem uma cabeça muito boa, viu? Vocês duas estão de parabéns. Então, Jesus precisa, né, dessas jovens que nós já estamos passando, né, já estamos, pelo nosso tempo aqui no planeta, nós já estamos vencendo o nosso tempo e vocês estão chegando, renovando, trazendo tanta esperança, tanta paz aos nossos espíritos, que pensamos assim, vamos, mas tem sempre alguém. Então é muito bom estar. Eu agradeço a oportunidade de, em 2020, participar desse grupo. E hoje ainda alegrou mais ainda o meu coração com essas jovens, que são promessas, né, vindouras, que só Deus para agradecer por vocês, tá? Que Jesus abençoe, que vocês continuem sempre com essa sabedoria e que possa, assim, abrir a voz e mostrar a que vocês vieram, tá? Jesus abençoe. E abençoe o seu Zé Ribeiro também, pela oportunidade que me deu esse ano, tá? Jesus abençoe o senhor. Deus abençoe a todos. Uma boa noite para todos. Vou despedindo que vou para o outro grupo trabalhar, tá? Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. A gente não se vê. Feliz ano novo para todos. Feliz ano novo. Obrigada. Tá bom, José, muito obrigada. Boa noite a todo mundo e um próspero ano novo. Boa noite, pessoal. Fiquei com Deus. Deus abençoe todos vocês. Foi maravilhoso, meninas. Vocês estão parabéns. Então tá bom. Fica com Deus, tá? Tô com saudade.